Bora! Boníssima noite. Vamos lá, pessoal. Todo mundo que estiver entrando aí, dá um olá. Julinha, vê aí se o áudio está ok, para me dar aí um segmento, um feedback para eu conseguir estar fazendo aqui essa aula. A aula hoje fundamental para muita gente, que é sobre medo e decisões, como é que a gente toma decisões nessa vida se nós temos essa emoção que definitivamente é uma emoção natural, fisiológica, mas que pode trazer severas limitações. Então hoje a gente vai falar sobre isso. E tem uma coisa muito interessante sobre o medo, que é uma das emoções, é uma das forças da natureza mais fáceis da gente conseguir lidar, se você conseguir administrar essas técnicas. Então, pessoal, dá um ok aí, tá tudo bem? O áudio tá beleza, né? A conexão tá ótima, então vamos deixar só o pessoal chegar aí. Como é que vocês estão? Beleza, então, né? Dá um olá. Ótimo, então tá tudo certo. Então tô aqui, eu vou gravar, vai ficar lá no YouTube quase todas as aulas que a gente conversa, né? Esse nosso bate-papo aqui vai lá pro YouTube. Tem muita gente ainda que não assinou, que não entrou, que não dá o ok. Vocês têm que ajudar também o tio, né? O tio tá aí, tá trabalhando. Olá, Lauro Vinícius Figueiredo, grande lutador das Arábias. Vamos lá. Pessoal, então vamos começar sobre medo. Também tenho bastante propriedade para falar. Primeiro porque eu era uma criança, um garoto medroso. Tive que lidar com diversos medos. Eu acho que é natural. Todo mundo tem que lidar em algum momento com certos medos. Os medos são completamente variáveis, né? Então é algo que a gente precisa também falar. Vai ter gente que vai ter medo que é completamente cabível, racional. É o caso do cara que tem um medo de uma cascavel, tem um medo de ficar em bordas num precipício. Isso é óbvio, evidente. A cascavel pode vir a te matar, te acabar com a sua vida, né? E obviamente, quando você está falando de medo de altura, algo de gênero, uma briga, uma exposição, é algo que você também vai acabar tendo que lidar. Só que aí, muitas vezes, você perde a sua voz, você perde a sua ação, você perde a vida. Muitas vezes o medo ele se sobrepõe às suas vontades e aí nesse momento é que a gente começa a ficar preocupado. Você imagina uma pessoa que tem medo de pessoas, então ela não fala em público, ela não se relaciona, ela não procura emprego, ela tem medo de amar, né? Ela tem medo de dar seguimento à vida, ela não vive, ela está vivendo ali na borda, na superfície, e isso é caótico, isso é algo que vai prevenir essa pessoa de ter uma vida mais plena e, obviamente, isso vai trazer a infelicidade para essa pessoa cedo ou tarde, uma pessoa que vive medrosa, né? E acaba que ela não usufrui o melhor dessa vida. Então, existe medo que é fisiológico, natural, cabível, e tem medo que passa da razão, que é um medo completamente descabido e que vai te prejudicar. A gente precisa dividir esses dois medos, principalmente quando ele sobrepõe a nossa tomada de decisão, que é o final da aula. Vou falar daqui a pouco sobre as decisões, porque também tem duas técnicas bem interessantes, bem importantes para a gente sobrepor. Então, um dos primeiros pontos, né, quando a gente fala sobre a facilidade de trabalhar com medo, é porque você pode notar alguns momentos você vai simplesmente escutar uma música e seu medo vai diminuir. Simplesmente entrou alguém que te inspire. Isso serve não só para o medo, mas serve para qualquer tipo de emoção negativa, qualquer coisa que possa vir a estar sendo prejudicial ou inferior na sua vida. Você se inspira com pessoas com camadas superiores. Ou seja, se você está ali um pouco medroso, e daqui a pouco vem uma pessoa que você admire muito, aquele guerreiro, o cara bravo que toma a decisão, só o fato dele estar diante da sua presença, você pode ver que você vai se inspirar por isso, né? Então, a gente está escutando uma música, a gente está fazendo uma atividade física, você olha e fala, caramba, olha, eu estou ligeiro, eu estou mais forte, isso melhora o seu medo de você lidar com certas situações dependendo do que a gente está falando. Então é muito fácil você usar estímulos externos para conseguir combater esse teu medo, né? Existem diversas técnicas de respiração, o pessoal da yoga sabe muito bem disso, que também vai ser útil para você pelo menos controlar as suas reações físicas, né? Que quando a gente tem o medo, a gente tem uma reação
psicológica, onde vai ter como se fosse um alarme soando no nosso cérebro, que a gente chama de amígdala, e isso aqui vai fazer algumas descargas, no caso físicas mesmo, que vai ser encaminhada pelo sistema simpático, e aí você vai ter uma reação de fogo ou luta. Então, com a respiração, a gente consegue lidar de uma forma, pelo menos a parte física você vai conseguir fazer. Agora, quando a gente fala sobre esses controles mentais, é interessante porque se eu estou falando agora de um medo que vai te paralisar, de uma certa forma, em uma parte física da sua vida, onde você tem uma reação de fuga ou luta, a gente está falando nesse momento de um medo que envolve o medo da morte. E esse é necessariamente, para qualquer psicanalista, é o medo mais profundo do ser humano. Você só vence o medo quando você tem algo mais valioso do que a própria vida para você lidar. Isso é muito complicado para a gente entender, é algo mais profundo, mas que a gente tem que comentar. Eu sempre falo sobre isso, né? Então, quando você chega no momento que você, buscando os seus conhecimentos, entende que o maior dos seus medos quase sempre ou sempre é a morte. Então, a pessoa que tem medo de cobra, na verdade, está falando de medo da morte. A pessoa que tem medo de falar em público, na verdade, ela tem medo de ser exposta. E essa exposição também visa ao ridículo. Uma pessoa ridícula, para o nosso sistema, é uma pessoa que não vai reproduzir. Então, de uma certa forma, ela seria excluída socialmente. O nosso cérebro faz esses cálculos automaticamente e você começa a entender que praticamente todos os medos, no final das contas, têm o fundamento de você deixar de existir. Perfeito? Quando você entende isso, você fala, opa, então o que seria mais valioso do que a própria vida em si? Né? E aí com certeza vai entrar um debate filosófico, um debate que você vai começar a ver que existem coisas que podem vir a ser mais prejudiciais. Por exemplo, um sofrimento moral. Né? Então, uma pessoa, isso a gente vê muito, por exemplo, no Japão, que são pessoas altamente ligadas à moral. Elas chegam e falam, puxa vida, eu perdi o emprego, quer saber, eu vou me matar. Olha só, ela tem mais vergonha do que medo de morrer. Tá? Então, isso acontece. Muita gente perde o senso da ética, quando a pessoa, nem digo da ética, o senso moral mesmo, quando a pessoa vira e fala, caramba, eu estou passando vergonha, essa situação aqui não é digna, né? E aí ela acaba confrontando isso de uma forma inconsciente, na maioria das vezes, ela pode até vir a perder a vida. Então, o que eu quero dizer é que, geralmente, quando a gente está falando de medo, o medo ele é relacionado ao medo de deixar de existir, beleza? Se você for no nível psicanalítico lá do Freud, ele vai falar que é o medo de você também não conseguir chegar aos prazeres sexuais, isso aí há controvérsias, né? Então, quando a gente fala sobre medo, agora já baseado numa parte mais prática da vida, não tão ligada a essa parte da filosofia, ligada mais à parte prática, o que a gente faz para a gente conseguir ter uma tomada de decisão. Então agora vamos prestar atenção para a gente conseguir colocar isso dividido em tópicos, perfeito? Então o primeiro tópico é quando você coloca isso dividido em uma balança. Quando você paralisa diante do medo, uma coisa que a gente precisa falar é assim, bom, vou visualizar uma balança. De um lado, temos a inação, não fazer absolutamente nada. Perfeito? Você foi paralisada pelo medo. Isso tem uma consequência. Mesmo que você fique parado, isso é uma ação. Eu já fiz até um post sobre isso, dizendo que ação e inação, na verdade, são primas, são praticamente a mesma coisa. Então, você tem de um lado a inação. Você ficou paralisado e não tomou essa atitude. Do outro lado da balança, você tem a consequência que pode ser positiva ou negativa da sua tomada de decisão, da sua ação. Quando você analisa a parte negativa, você está se colocando em um estresse. E o nosso cérebro ele se divide em esquerda e direita. Nesse momento, o cérebro direito ele é o cérebro que vai, o lado direito do cérebro, é o cérebro que vai classificar essa ação e vai gerar uma possibilidade de estresse ou de reconhecimento territorial. Eu não vou adentrar nesse assunto, isso aí é neuropsicologia, de um território que antes era desconhecido passa a ser conhecido. Isso aí fizeram dezenas de testes em ratos e colocavam um gato no labirinto, ele não conhecia, isso gerava um estresse nele. Então, colocou na balança inação e ação, sendo que dentro da ação você pode ter a parte positiva, que é o que você está planejando, certo? E a parte negativa. E aí você pode vir a você, nesse momento, visualizar a parte negativa.
E aí você começa a criar um território que agora ele é um pouco mais explorado, tá? Então, veja bem, quando uma pessoa, por exemplo, está falando de um medo, eu não sei se eu me separo do meu marido, né? Então, beleza. Qual que é a inação? A inação não faz nada, eu vou continuar, vou permanecer lá casada com meu marido, que eu não quero mais, alguma coisa já me dizia isso, né? Por outro lado, tem a separação. E aí você tem o cenário positivo, sei lá, eu separei, consegui aqui pagar minhas contas e não sei o quê, meu emprego foi suficiente, conheci outro cara e tal, e você tem, né, o outro lado que você vai começar a pensar, bom, pode acontecer de eu ficar sozinha, não conseguir pagar as contas e tal, e você começa a criar um cenário, né, que é o premeditatio maloro, você vai começar a ver um cenário negativo e você vai se preparar para esse cenário também. Veja bem, quando você opta pela inação, você vai ter que agora pensar nas consequências da inação. Se as consequências da inação forem catastróficas, ou seja, eu estou adoecendo, ficando nesse lugar onde eu estou, então a gente está falando de uma decisão que já está tomada. E você simplesmente precisa executar. Mas eu tenho medo. Bom, e aí você coloca então um outro medo, que é o medo das consequências da inação. Então já que você está envolvendo a sua vida em medo, a gente começa a jogar o medo para o outro lado da balança. E é isso que é interessante. Essa é a beleza da técnica. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Então, um dos exemplos que eu tive que lidar com medo foi em 2014, quando eu decidi fazer uma viagem sabática. E aí eu falei, olha, eu queria ficar um ano viajando, porque minha cabeça estava confusa e não sei o quê, precisava viajar. E eu morria de medo daquilo. Eu falei, bom, Bruno, a gente sempre tem a opção de ficar em casa, de ficar parado, de continuar na vida que a gente está aqui, né? E aí, isso começou a me gerar uma angústia. E que eu usei, eu falei, bom, meu medo de ficar parado, né, sem me mexer, nesse momento continuar a permanecer na vida que eu estava, me gerou um desconforto tão grande, tão enorme, que eu falei, olha, sinceramente, eu prefiro ir para o território desconhecido. Você entende? Eu prefiro ir para o território desconhecido. O medo da inação aumentou a tal ponto que eu preferi me atirar no desconhecido. E aí já começa, né, o funcionamento da vida, porque nunca é tão mal quanto a gente pensava. A verdade é essa. Raramente, é muito raro que dentro de uma decisão a gente consiga vislumbrar um cenário que seja ainda pior do que a gente esteja. Tá? Bom, ponto número 2. Então, passamos aqui pela balança. Quando a gente fala de decisões, vamos passar agora para o segundo capítulo dessa aula. Quando a gente fala de decisões, eu preciso que vocês vejam um emaranhado. Imagina quase que uma teia de aranha, onde você começa nesse caminho e ele vai abrindo em bifurcações. E são várias tomadas de decisões, né? Onde você precisa quase todos os dias optar. O que eu quero da vida? Para onde que eu vou? Qual é o meu objetivo? Quem eu sou? Para onde eu vou? E isso você vai tomando pequenas decisões. E é interessante porque no final da vida você sabe que você tem uma rede onde você pode ir mais para a direita, mais para o meio, mais para a esquerda, enfim. Você pode fazer dezenas, e a vida é assim, e que no final as coisas vão meio que fazendo sentido quando você observa de uma forma exterior, beleza? E aí que é um ponto que é bonito, porque muitas vezes dentro desses caminhos estão as pessoas que a gente quer encontrar. Então hoje, quando você está falando, puxa vida, olha, eu estou aqui, por exemplo, sou um dependente químico, né? E aí você fala, não quero mais ser um dependente químico, eu tenho aqui uma inspiração que eu queria ser mais ou menos igual aquele cara lá, que é um empresário. E aí você começa no seu dia a dia a tomar pequenas decisões. Você vai excluindo pessoas que antes faziam um comportamento, né, inapropriado para você. Você começa a buscar um emprego, você faz uma barba, você busca uma roupa e você vai tomando 1000 decisões. E lá na frente, de acordo com esse emaranhado de decisões, né, você começa a ver pessoas que você gostaria de ser e gostaria de encontrar no seu caminho. Então, quando você entende isso, não só o fundamento das pessoas, mas o fundamento dos objetivos, o medo ele passa a ser irrelevante no meio desse emaranhado. E é isso que é interessante também. É uma segunda forma de você passar por cima do medo. É quando você consegue ver esse emaranhado e cada pontinho que vai estar no meio do seu caminho de acordo com as suas decisões. Aí eu chamo a atenção aqui para um jogador de xadrez.
O bom jogador de xadrez, ele é a pessoa que mais consegue ver jogadas à frente. Então, se você consegue ver 3 jogadas à frente, você é praticamente um computador. Porque é isso que vai acontecer quando uma pessoa precisa tomar ação. Quando você não consegue tomar ação, é porque você não está conseguindo ver o cenário. Você não está conseguindo prever o que vai acontecer e aquele cenário se torna indefinido, indeterminado, e isso gera um estresse. Como eu falei lá no início da aula, como é a neuropsicologia, fizeram isso com gato, com cachorro, com porquinho, não sei o quê, que é onde eles não conhecem o cenário, onde eles estão num determinado nicho, desconhecido, principalmente se tiver algum fator estressante, tipo, sei lá, um predador, né? A gente ainda piora ainda mais o nosso estresse. Quando você passa a entender como lida, como você vai fazer, como que você vai entender, como você consegue prever as jogadas futuras, você joga o jogo da vida, que esse xadrez da vida você joga melhor. E mais uma vez o seu medo é diluído. Quando você não consegue ver, quando você não consegue planejar, é o que o Platão chamava do mundo das ideias, né? Antes de existir qualquer coisa, qualquer cadeira, qualquer parede, sala, né? Isso foi concebido no mundo das ideias. Isso existiu outrora em um campo dos pensamentos. Né? Então, conforme você consegue conceber no mundo das ideias e trazer isso para o campo concreto, mais você consegue obter a autoconfiança e a coragem para você conseguir tomar essas decisões necessárias na vida de vocês. Né? Então, agora a gente está falando de autoconfiança, que é um dos pontos que vai conseguir fazer o combate ao medo e vai melhorar a sua tomada de decisão, a sua vida vai ser mais concreta. Então, essa parte concreta é onde você consegue hoje manter uma veemência, você consegue acreditar melhor nas suas ideias. E isso não tem nada a ver com introspecção ou extroversão. Eu conheço tímidos extrovertidos, pessoas que são muito para fora, mandonas, e grita, faz acontecer, e são super inseguros, e estão sempre cheios de medo, aquela vida, aquela angústia. Eu conheço vários assim, e conheço ao contrário, introvertidos que não gostam de falar, que estão lá quietos, que estão numa boa, mas que têm total veemência, acreditam nas ideias, sabem o que estão querendo, sabem para onde vão, acreditam mesmo, ou seja, pegou o campo da ideia, tornou concreto. Essas pessoas são corajosas, essas pessoas não têm medo. Isso pode vir a ser um comportamento introvertido ou extrovertido. Não faz diferença nesse ponto. Não faz. Então é muito interessante isso, porque você consegue, dentro desse emaranhado, ir conseguindo, né, vai conseguir criar um campo de coragem onde você vai tomar decisões. Agora, o último ponto dessa aula também é muito interessante, porque ainda assim tem gente falando, olha, Bruno, é o seguinte, você está falando aí de coragem, decisões, mas eu continuo com medo. E eu já penso muito, eu já consigo planejar, eu já consigo ver 5 jogadas lá no campo do xadrez. Eu vejo tudo na frente e ainda assim eu não consigo tomar o primeiro passo. Né? E aí, nesse momento, eu lembro do Hulk. E tem até um personagem melhor ainda do que o Hulk, que é o tal do Juggernaut. É do quadrinho, né? Eu nunca fui fã de quadrinho, mas eu vi o filme lá do X-Men. E ele tinha um lema dele que era o seguinte: uma vez que ele começa a andar, a correr, ninguém para ele. Isso é interessante, porque, veja bem, essa pessoa, o que ele fez? Ele coloca o medo atrás dele. O medo está ali sempre como ele não pode ser o nosso guia. Eu sempre falo isso para vocês. A sua vida não pode ser pautada em medo, porque senão você não vai viver. Você vai viver pela metade, né? Tá aí, ó. Alguém já até falou, medo do sucesso. Olha aí, que problema. Puxa vida, o sucesso é bom para você, é bom para a sociedade, né? Medo por quê? Qual que é o medo? É da responsabilidade? Qual que é esse medo? É de aparecer? A gente tem que entender, né? Agora, tem gente que trava tanto por causa dos pensamentos, por causa, principalmente, do excesso de pensamento. Essa pessoa fica, caramba, mas isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado, e isso, e vai criando um cenário pessimista. Nesse momento, o medo, ele ocupou o lugar na frente dessa pessoa. E ele não deixa a pessoa andar. E aí eu lembro do Hulk e do Juggernaut, que são 2 brutamontes que começam a correr e é imparável. Você não consegue parar. Ele botou o medo atrás, usou até muitas vezes a raiva. Eu falei, é muito fácil você manipular o medo. Você pode botar uma música, você pode
simplesmente se inspirar por um guerreiro, uma pessoa que te inspire coragem. Você pode fazer isso de diversas formas, né? Você coloca o medo atrás. Não é o melhor método, porque você pode fazer besteira, você pode não conseguir raciocinar. Mas muitas pessoas precisam disso, precisam dessa força, que é o medo atrás, empurrando mesmo. Não é o certo mesmo, é o medo do lado, sugerindo, sugestionando, aconselhando. Esse é o medo, né, legal, o medo fisiológico, saudável, né? Quando você coloca ele atrás, é só em casos onde a pessoa está completamente paralisada. E aí você usa isso como técnica, que é a pessoa que simplesmente sai correndo e vai com raiva mesmo e faz assim mesmo. Muitas vezes isso pode acontecer, né? Muitas vezes a gente está falando aqui da autossabotagem, que é o comum. O medo passa a tomar uma proporção onde a pessoa começa a criar cenários que são completamente irrisórios. Então, quando a gente está falando disso, é uma pessoa que perdeu a razão. A gente aí usa muito isso na cognitivo-comportamental, que é você confrontar esse medo com a realidade, né? Fala, olha, isso aqui que você está falando é completamente desprovido de razão, né? É uma pessoa, sei lá, eu tenho medo borboleta, eu tenho medo sei lá, um cachorro pequeno. É uma coisa boba, um medo de uma situação qualquer que não vai prejudicar a pessoa absolutamente em nada, né? Isso pode entrar. Lembrando, lá no início da aula, que tem medos que parecem que são irracionais, mas eles são. O medo moral, por exemplo, ele é invisível, né? Ele não acaba com a vida da pessoa. Então isso dá para você confrontar, isso tem como você resolver isso, principalmente na parte da análise, na parte de você confrontar isso com a realidade, com a razão. É o intelecto, né? O cérebro cortical vencendo o cérebro límbico, o cérebro reptiliano, o cérebro antigo, o cérebro das emoções. A gente precisa confrontar várias e várias vezes, e esse é o método mais usado para as fobias, né? Essas fobias específicas que a gente tem por aí. Tá bom? Bom, a mensagem é essa. O medo é uma coisa que você tem que tratar, não é difícil. Hoje a gente conseguiu fazer alguns tipos de parâmetros, a balança, né? Você conseguir ver, botar o medo atrás, e tem diversas formas de se inspirar por pessoas que vão estar trazendo para você pela simples existência. Não tem mais outra coisa que vai fazer com que uma pessoa tenha coragem, né? Basta estar perto de uma pessoa. A gente usa muito o líder, né? A referência de um líder. Você vê lá naquele Coração Valente, todo mundo cagado de medo. Aí vem o William Wallace, bravo, tal, que ele usou outra técnica para vencer o medo dele, que era o ódio da injustiça pela mulher dele, e ele lidera todo o exército escocês contra os ingleses. Poxa, é perfeito. É a inspiração de uma pessoa, né? O que é melhor, o desconforto da evolução ou o desconforto de ficar no mesmo lugar? É a técnica da balança, exatamente, Karina. É exatamente isso. Quando você opta pela inação, você está optando também por um sofrimento, está optando também por uma consequência que pode vir a ser bem mais grave, e isso tem que ser levado em conta. Então pensa, faz o jogo do xadrez, coloca isso e você está no comando dessas emoções, perfeito? Nos vemos na próxima, Namastreta, boníssima noite, tchau, tchau.